No capítulo 15 de 1 Coríntios, um texto clássico sobre a nossa esperança da eternidade. Fala sobre a ressurreição de Cristo. Estamos aqui com a mesa celebrando a morte de Cristo em nosso favor, sua ressurreição em nosso favor, nós que estamos justificados, a ressurreição de Cristo, somos justificados e aguardamos a volta dele. Eu quero chamar o presbítero Clayton para fazer a leitura desse texto, 1 Coríntios 15, dos versículos 12 ao versículo 20. Alguns gostam de acompanhar a leitura da sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 12 ao versículo 19. 12 a 19. O microfone vai para o presbítero Clayton. Isso. Senhor, irmãos. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia então, o texto que o pastor citou, 1 Coríntios 15, do versículo 12 ao versículo 19. Amém. Irmãos, esse texto diz o seguinte: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, que ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, e a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. E se nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém? É muito explicativo o texto, né, pastor? Muito profundo. Muito profundo. Amém, amém, irmãos. Queridos, se Jesus não tivesse ressuscitado, todos nós aqui seremos os enganados desse planeta, pior de todos eles. Porque sem a ressurreição de Cristo, nada se valida no Evangelho. O que valida tudo no Evangelho é a ressurreição de Cristo. Então, se tem uma pérola preciosa aí para você guardar no seu coração, são os ensinamentos sobre a ressurreição de Jesus. Todos os líderes, os grandes líderes das religiões morreram e permanecem na sepultura até hoje. Você pode pegar aí e coletar todas as religiões mais importantes do mundo e falar sobre os líderes deles. Eles morreram, foram sepultados e sepultados estão. Jesus é o único na história das religiões que tem um túmulo vazio. Esse túmulo vazio é a chancela da nossa fé. É para dizer para o seu coração: você está no caminho certo, não saia dele, continue
firme neste caminho. Nós vamos ter aquele corinho, eu estava escolhendo o hino para a gente cantar nessa noite, mas eu acho que não vai dar, mas aquele corinho ressuscitou, ressuscitou. Vamos adorar o Senhor com ele? E depois as crianças virão aqui à frente, né? Aliás, as crianças gostam de participar da oferta. A gente sempre tira depois, na ceia, para não fazer o seguinte: enquanto nós estaremos celebrando a Deus, o escolhido ressuscitou, ressuscitou, os irmãos virão à frente, consagrar as suas ofertas, consagrar os seus dízimos. Hoje, como ceia, muitos preferem fazer isso durante a semana, já está ao longo da semana, da transferência bancária, vai aparecer aí no painel. Mas nós vamos orar nesse momento, consagrando a oferta, consagrando o dízimo. É uma semente preciosa no altar do Senhor. Aí está. Banco do Brasil, agência 187, dígito 2, conta corrente 56372, dígito 2. E tem o Pix. Né? Hoje ficou fácil o Pix. 004630590001, dígito 16. E vamos consagrar o que você fez ao longo da semana. Sua transferência, nós vamos orar neste momento. Vou chamar o nosso querido Dudu para vir aqui à frente fazer a consagração desses dízimos e dessas ofertas. E logo em seguida, nós vamos adorar o Senhor com este corinho. Tem um microfone ali. Vamos ficar em pé, queridos, porque depois os que forem trazer aqui ao altar do Senhor já dirigirão à frente. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela provisão que o Senhor nos deu. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sido muito generoso com todos nós. E pedimos, ó Pai, que essa tua bênção, que essa tua mão estendida, ela continue sobre todo o teu povo. E agora, ó Deus, como sinal, ó Deus, da nossa gratidão ao Senhor, recebe a nossa oferta, recebe o nosso dízimo, não só hoje, mas ao longo de todo o mês, ó Deus, com um aroma suave as tuas narinas, ó Pai. E multiplica, ó Deus, os celeiros dos seus filhos. Nós te pedimos. Amém. Amém. Irmãos, poderão vir à frente enquanto celebramos ao Senhor. Ressuscitou. As crianças estão aqui, a professora. Não? Aqui, ó. A Geisa. Não fizeram papel.
igreja, queridos, essas nossas crianças, vamos abençoá-las em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos por esses pequeninos, Amém, Deus. nós tocamos por essas vidas, que o teu Espírito Santo possa mover os seus corações, a mente de cada uma, formando Jesus em suas vidas, que o teu nome seja glorificado. Guarde esses pequeninos, Pai, deste mundo tenebroso, da escola, das péssimas influências, por onde anda neste mundo. Livra-os de toda obra maligna, que elas sejam guardadas em Cristo para o teu louvor, para a tua glória, e que na tua casa, Pai, elas possam aprender a palavra tão preciosa do Senhor e guardá-la em seus corações. Obrigado pela vida evangélica que estará ministrando esses pequeninos. Que haja sobre ela a unção do teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus, para a tua glória. Se for Deus chegar, aleluia. Amém. Glória a Deus. Podem sair. Aleluia. Isso. Acompanha lá na frente. Queridos, o texto para hoje só apenas 3 versículos, versículos 15 e 20, 20, 21 e 22, 23 não vai fazer parte, 20, 21 e 22, só está lá 1 Coríntios 15, 20 a 23, mas é 20 a 22. Estão aí, 20, 21 e 22. Posso fazer leitura juntos desse texto? Quem está lá atrás, né? Se está lá atrás, consegue. Está lendo bem? 1, 2, 5. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Como todos morrem em Adão, todos vivem em Cristo. E é um fato, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Como seria a vida, queridos, se a gente não tivesse uma esperança para depois da morte? Se a gente soubesse que é tudo aqui, acabou, encerrou tudo, adeus à vida e a tudo que a vida tem para oferecer. Para a pessoa, a vida seria um pesadelo se nós não tivéssemos uma esperança para a vida além tudo. Mas essa crença na vida após a morte não restringe apenas a doutrina judaica e a doutrina cristã. Essa crença, ela já existia nas civilizações mais primitivas de povos mais animistas. Todos eles criam na vida depois da morte. E eles tinham um prática muito comum de pegar os utensílios, de pegar os alimentos, tudo que dizia a respeito ao morto, e às vezes colocar dentro da sepultura, porque esse morto vai precisar de tudo isso lá na eternidade. De uma forma muito mais clara, nós vemos isso no embalsamento daquelas múmias lá do Egito. Colocavam toda a riqueza que aqueles reis possuíam dentro daquelas urnas funerárias
certeza de que esses reis precisariam de tudo isso lá do outro lado. Mais tarde, todas essas sepulturas foram saqueadas, em razão das fortunas milionárias colocadas ali, toneladas de ouro, ouro puro. Mas, queridos, o cristianismo, a doutrina cristã, sai na frente de todas as religiões quando se fala sobre a vida depois da morte. Quando se fala em vida, meus queridos irmãos, ela se reveste de um novo significado quando aponta para a ressurreição de Cristo. Jesus morreu? Morreu. Jesus ressuscitou? Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Jesus tem um significado palpitante para a nossa fé cristã. Imagine o seguinte, que todos nós estivéssemos no sepultamento nesse instante de uma pessoa jovem, e nós ali, olhando para aquele esquife, um corpo muito jovem, foi ceifado muito cedo na vida, mas de repente, aquele jovem está no caixão, e diz assim: eu não estou morto, eu ressuscitei, eu ressuscitei, eu ressuscitei. Qual seria o impacto disso na nossa vida? Se nós estivéssemos no sepultamento e o defunto levantasse daquele caixão, como que isso impactaria a sua vida? Como você descreveria aquele momento? Quanto tempo essa cena estaria no seu coração? Quanto tempo estaria na sua alma? Seria a ressurreição de um jovem, mas eu transfiro isso para Jesus. Qual é o impacto que tem na sua vida o fato de que Jesus ressuscitou? Isso fala ao seu coração, isso mexe com a sua alma, isso mexe com a sua fé, com a sua esperança. Saber que Cristo um dia ressuscitou, amanhã a nossa morte é certa. Daqui 80 anos, todos nós que estamos aqui não teremos mais ninguém, provavelmente. 90 anos, nenhum de nós estará aqui, de todos que estão aqui. Que representaria, queridos, na hora da nossa morte, a certeza da doutrina da ressurreição. Saber que Cristo um dia ressuscitou. É o que a gente vai ver, meus queridos, na mensagem de hoje. A doutrina da ressurreição de Cristo tem que impactar as nossas vidas, tem que mexer com a nossa alma, tem que trabalhar a nossa fé, as nossas convicções bíblicas. Se a ressurreição de Cristo não produz impacto nas nossas vidas, provavelmente a gente está olhando para a eternidade sem nenhuma expectativa. Paulo diz no versículo 20: a ressurreição de Jesus é um fato, e fato não se pode contradizer, não se pode negar. Mas de fato, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. A ressurreição, queridos, é a doutrina fundamental, primordial dentro da Bíblia. Porque a doutrina da salvação, tudo que a gente fala sobre salvação, eu aceitei Jesus como meu Salvador, recebi Jesus como meu Salvador, confessei meus pecados a Ele, tenho certeza que o meu nome está no livro da vida, posso morrer em paz, estarei com Ele na eternidade, os meus pecados foram perdoados, meu coração foi purificado, a igreja do Senhor, a igreja viva, é o corpo vivo de Cristo. Tudo isso só tem significado porque Cristo ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, toda a doutrina da salvação, tudo que a igreja possa ensinar sobre o pecador, sobre o amor de Deus, sobre céu, sobre a eternidade com Cristo, nada disso teria valor se Jesus não tivesse ressurgido dos mortos. É o carimbo, é a chancela de Deus, é o selo de Deus sobre tudo que Jesus ensinou, que Jesus fez, que Jesus
vazio. E aí, um dos versículos que o presbítero Brian leu aqui nessa noite, o versículo 14 de 1 Coríntios 15, diz: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã é a nossa fé. Quantas mensagens você já ouviu? No rádio, na televisão, na igreja, em outros ambientes. Todas as mensagens que nós já ouvimos ao longo da vida, toda a pregação, seria uma grande mentira se Jesus não tivesse ressuscitado. Não teria valor nenhum e nada se cumpriria na nossa vida. A ressurreição de Jesus confirma tudo que está nos evangelhos, confirma tudo que está na Bíblia, confirma tudo que Deus prometeu para nós e para o seu povo: salvação, vida eterna, uma nova realidade depois da morte. Isso significa, queridos, que a morte não pode ser o ponto final da nossa existência. A morte nunca foi o ponto final para aqueles que partem e partiram e estão partindo em Cristo Jesus. Eu tenho 3 declarações aqui. Uma delas é de um autor que eu tenho uma admiração muito grande por ele. Foi um dos meus professores de livro, um dos autores que me ensinaram a pregar. O primeiro é Edersheim. Edersheim é uma das maiores autoridades na história bíblica. E Edersheim diz o seguinte: a ressurreição de Cristo pode ser declarada sem nenhuma hesitação como fato histórico mais bem confirmado pela história. Se tem um fato que a história não pode negar, é que Jesus morreu, foi sepultado, mas ele ressuscitou no 3º dia. O segundo é de um missionário, também escritor, Evaldo. O Evaldo escreveu a seguinte frase, é dele a seguinte frase: nada é mais historicamente certo do que o fato de que Jesus ressuscitou dentre os mortos e apareceu aos seus discípulos. E o outro, John Brothers, tão conhecido autor John Brothers, professor, os professores eminentes, e o seu compêndio de homilética conhecido no mundo inteiro. John Brothers diz o seguinte: se nós não soubéssemos certo de que o fato, se nós não soubéssemos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, não saberíamos nada de verdadeiro na história. Se alguém não sabe que um dia Jesus ressuscitou, é um analfabeto histórico, porque é um fato que não pode passar despercebido, é o fato que Jesus um dia ressuscitou. João capítulo 11, versículo 25 e 26, conhecido de todos nós, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. A pergunta está aí, a resposta é sua. A resposta de cada um de nós: crês tu? Crês tu isto? Que Ele é a ressurreição, de que Ele é a vida, e a morte jamais poderia manter um prisioneiro da sepultura. Esse nunca morrerá, queridos. Significa que a morte aqui está sendo desconsiderada. O texto está zombando da morte. Se o nosso corpo descer hoje à sepultura, a mensagem da ressurreição zombará da morte, porque a morte foi tragada pela vida, ela foi derrotada pela mensagem da ressurreição. Quando Jesus ressurgiu dentre os mortos, Ele ressurgiu para dizer que a redenção do nosso corpo estaria garantida.
E meus queridos, a redenção, a ressurreição é a redenção do nosso corpo. Esse corpo aqui que nós tanto amamos, que nós amamos dele, ele vai baixar da sepultura um dia, mas ele sairá, não esse corpo corruptível, sairá da sepultura um corpo glorificado. Meus irmãos, a ressurreição significa a redenção do nosso corpo corruptível para um corpo glorioso, para um corpo bendito. E esta ressurreição é o primeiro passo para uma doutrina bíblica chamada glorificação. Nós seremos glorificados em Cristo Jesus, entraremos na glória de Deus, participaremos da glória de Deus. Mas a ressurreição é o primeiro passo para que a gente chegue até lá, para a glória do nome do Senhor Jesus. Jesus está declarando aqui que Ele é a fonte da vida, Ele não é a fonte da morte, a vida que transcende a própria vida. Eu vi uma camiseta, uma frase dizendo: Senhor, traga vida à minha vida, traga vida à minha vida. Jesus é a vida que transcende a vida que nós temos hoje. A vida dele transcende em tudo e em muito. E a outro versículo, em Colossenses 1,18, é que ele é o cabeça do corpo. Se a cabeça está viva, o corpo também estará vivo. Se a cabeça está viva, que todos os membros do corpo também estarão vivos. Ele é a cabeça do corpo, ele é a cabeça da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele é o primeiro fruto, ele é as primícias. O primeiro versículo que nós vemos lá diz que ele é a primícia, e aqui está dizendo que ele é o princípio primogênito, né, dentre os mortos. É o primeiro fruto. As primícias, queridos, é uma figura lá do Velho Testamento, a Páscoa. Quando eles celebraram a Páscoa, ela coincidia com a festa das colheitas. O primeiro molho da colheita era tirado do campo, trazido e oferecido para Deus. O primeiro feixe do trigo, da cevada, era colhido, trazido e oferecido a Deus. O que isso representava? É o que nós fizemos aqui há instantes. Quando eles consagravam o primeiro molho, o primeiro feixe de alimentos para o Senhor, eles estavam consagrando toda a colheita para Deus. Toda a colheita é do Senhor. Quando nós consagramos o dízimo a Deus, significa que nós estamos consagrando a Ele todo o fruto do nosso trabalho, do nosso suor, todos os nossos rendimentos. Nós estamos consagrando ao Senhor. Esta é a razão porque quem é dizimista tem uma experiência na sua vida financeira que quem não é dizimista nunca vai saber. Porque quando nós consagramos as primícias para Deus, nós consagramos todo o produto na sua totalidade. E aqui, meus queridos, quando Jesus, o texto coloca lá de 1 Coríntios que Cristo é as primícias da igreja, na ressurreição, significa que todos os que vierem atrás deles estão consagrados nessa ressurreição, porque Jesus ressuscitou, um dia também nós ressuscitaremos. Versículo 21 afirma: Adão, pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Em Adão, a morte, o pecado e a morte. É em Cristo o perdão e a vida. Adão e Cristo trazem resultados diferentes na nossa vida. Viver em Adão é uma realidade, viver em Cristo é outra realidade, e os resultados são totalmente
totalmente diferentes. Através da desobediência de Adão, o pecado e a morte entraram no mundo e afetou toda a humanidade. Essa natureza que nós temos hoje, inclinada para o mal, inclinada para o pecado, nós herdamos de Adão. Herdamos a culpa, herdamos o pecado e as consequências deles. Todos, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. E é interessante, queridos, trabalhando todo o texto de 1 Coríntios, ele vai trabalhar muito o pronome definido todos em Adão, todos em Cristo, todos em Adão, todos em Cristo, todos em Adão, a sentença é pecado, sofrimento e morte, pecado, sofrimento e morte, todos em Adão, pecado, sofrimento e morte, todos em Cristo, ressurreição, vida, todos em Cristo, ressurreição. Esse pronome coloca todo mundo em Adão, mas não coloca todos em Cristo. Todos nós estamos ligados a Adão, com a nossa natureza pecaminosa, essa natureza ruim. Nós não somos tão bonitinhos como nós imaginamos. Obrigado, querido. Nós não somos tão bons como nós imaginamos por causa da natureza de Adão. Mas em Cristo Jesus, todos que estão em Cristo Jesus estão debaixo de uma aliança, estão debaixo de uma promessa. Significa, queridos, que a ressurreição em Cristo Jesus, o fato quando Jesus saiu da sepultura, significa que nele a morte está anulada, está cancelada, está neutralizada. Ninguém precisa ter medo da morte. Ninguém precisa ter medo da sepultura se nós vivemos em Cristo e se nós morremos em Cristo Jesus. Aí Paulo em Romanos traz mais essa pérola para nós. Por quê? Se pela ofensa de um só homem a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Sabe o que significa essa palavra, queridos? Essa é uma das expressões gloriosas que temos na Bíblia, a justificação da vida. Deus, quando olha para nós e nos vê através de Jesus, Deus nos declara justos, sem dívida nenhuma diante dele. Você vive, você morre, você vai para o outro lado, lá você encontra com Deus, e Deus olha para você e não vê uma mancha na sua vida, porque você foi justificado, declarado justo em Cristo Jesus. Jesus pagou o preço do nosso pecado, mas tudo isso só tem valor porque Jesus um dia saiu da sepultura. O terceiro dia não pode sair da nossa mente. O sepulcro vazio não pode sair da nossa alma, porque ele está chancelando tudo que você crê por causa do Evangelho. Por último, versículo 22 diz: a nova vida em Cristo é um fato por causa da ressurreição de Jesus. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E todos, como acabamos de falar, tá bom, são todos mesmo. Não fica ninguém pelo lado de fora. Ninguém fica. Em Adão, todos morrem, não há
mas em Cristo são vivificados, recebem vida injetada naqueles que estão em Cristo Jesus. Eu posso duvidar de tudo, queridos, mas eu não posso duvidar da minha eternidade com Deus. Eu não posso duvidar do que Cristo fez por mim. O que Cristo fez na cruz é suficiente, e a sepultura vazia chancela o que Ele fez na cruz. É o selo de Deus, e todos os que estão em Cristo Jesus serão vivificados por causa da sua ressurreição. O poder transformador que arrancou o corpo de Jesus da sepultura é o mesmo que nos levantará naquele último dia. É o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, também nos trará com Ele naquele último e glorioso dia, para que a gente viva o quê? Uma vida na sua plenitude, na sua glória, na sua formosura, como Paulo escreveu: o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Que não imaginamos na eternidade esta vida fulgurante, fulgente, gloriosa. Meus queridos, nos aguarda na eternidade, em razão da ressurreição de Cristo Jesus. Quem não conhece esse texto bíblico? Porque Deus amou o mundo, tanta intensidade, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que, seja quem for, nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não imagino como seria a vida nesse mundo sem pecado, sabendo que você jamais morreria. Nós estaríamos aqui milhões de anos, bilhões de anos, aqui na Terra, nas condições em que Adão estava, na sua inocência. Eu não saberia imaginar como seria a vida aqui nesse planeta se não fosse a morte. Adão hoje seria um adolescente de 18 anos, passaria mais 1 milhão de anos, estaria com a mesma aparência, estaria com a mesma força, a mesma juventude. Eu não saberia dizer como seria a vida eterna aqui nesse planeta Terra. Mas, queridos, quando a Bíblia nos promete uma eternidade com Cristo em Deus, aí desaparece toda e qualquer expectativa do que seremos na eternidade. Mas tudo porque um dia Jesus derrotou a morte na sepultura. Último versículo que eu quero trazer aqui, também bem conhecido de todos nós: assim que, se alguém está em Cristo vivemos, em Cristo movemos, em Cristo respiramos, em Cristo agimos, em Cristo morremos, e nele sairemos da sepultura de forma gloriosa. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O novo de Deus é só para os que estão em Cristo Jesus, e não é para esta vida. O novo de Deus nós respiraremos na eternidade. 3 versículos da Bíblia para você memorizar nessa semana. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20, 21 e 22. 3 versículos para você decorar como você decorou. Salmo 23, versículo 1. Se eu lembro o pastor, nada me faltará. Ou João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. 1 Coríntios 15, 20 e 21 e 22. Desses 3 versículos, queridos, você encontra a verdade fundamental da sua fé. Você crê em quê? Você tem convicção da sua fé. Você crê na Bíblia como palavra revelada de Deus. Você crê nos ensinamentos da Bíblia.
você crê nas promessas da Bíblia, tudo isso é verdadeiro, porque Jesus ressuscitou. Paulo disse: se Jesus, versículo 14, né? De 1 Coríntios 15, se Jesus não ressuscitou, a nossa pregação é vã. A nossa pregação é vã e a vossa fé também é vã, porque nada se cumprirá. Mas porque ele saiu, nós podemos crer em todos os ensinamentos. Jesus é a única certeza que um dia nós sairemos desse corpo mortal para alcançarmos um corpo incorruptível e um corpo glorioso. Seremos como os anjos lá no céu. Nós sairemos, queridos, do temor da morte, do desespero da morte. Diante da mensagem da ressurreição de Cristo, nós damos as costas ao terror da morte para a certeza de uma vida eterna gloriosa. Em Jesus, alcançamos uma vida marcada pela fé, pela esperança, e a mensagem da ressurreição de Jesus tem que impactar a nossa vida cristã em tudo que nós fazemos, a forma como nós vivemos. A morte, a ressurreição de Jesus, que está pregando aqui, né? Só temos esta mesa aqui hoje, porque não foi pelo fato dele simplesmente ter morrido, mas porque ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Se ele não tivesse ressuscitado, essa mesa não seria posta diante de nós. Então glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor, e que a cada dia, queridos, nós possamos viver as promessas de Deus e a certeza bendita de que um dia estaremos com Ele na eternidade. Amém. Que Deus nos abençoe, que o Senhor fortaleça cada dia mais a nossa fé e as nossas convicções na Sua palavra bendita. Pastor Adiel, quero chamá-lo aqui à frente. E quero chamar também os nossos presbíteros, que estão conosco aqui, quando estaremos ministrando a ceia do Senhor. Vê os nossos presbíteros, nossos pastores, vem aqui, o pastor Cláudio Carvalho esteve conosco aqui. Cumprimento a amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus por essa oportunidade de participarmos deste memorial nesta noite, cumprindo assim a ordenança que o Senhor Jesus deixou para que assim participássemos, fazendo isso em memória do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, a sua primeira carta, a partir do versículo 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele volte. Por isso, quem comer do pão e beber do cálice indignamente, torna-se réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amados, esse momento nos traz três olhares, três breves reflexões. Primeiro, um olhar para o passado, lembrar o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz por nós, sacrifício vivo,
deu a sua vida, derramou o seu sangue por nós. Olhar para o presente, olhar para nós, nos examinarmos, para podermos assim participarmos dignamente, sabendo que é o Senhor Jesus, o seu sacrifício, o seu perdão, a sua graça, a sua bondade é que nos torna dignos de participarmos destes elementos. E o terceiro olhar, anunciar, olhar para o futuro, sabendo que o Senhor Jesus em breve vem buscar a sua igreja. Amém, amados? Então é um momento muito especial que o Senhor Jesus ministra da sua graça sobre nós, renovando a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor Jesus. Amém? Amados, aqueles que vão participar, se coloquem em pé para serem melhor servidos. Aqueles que nos visitam, estão em comunhão com a sua igreja, são convidados a participar. Aqueles que ainda não foram batizados vão receber uma uva simbolicamente, até que você possa descer as águas do batismo e assim participar também da ceia do Senhor.
Todos que estão aqui no templo já receberam? Amém, Jesus. Só aguardar os filhos assim. Sou louvado. Glória a Deus. Que nos traz à memória um símbolo, nos faz lembrar do corpo do Senhor Jesus Cristo, que foi cravado na cruz. Sobre ele foram lançadas as nossas transgressões, para que pudéssemos ter a remissão, a salvação, a justificação, como foi falado nesta noite. E ao participarmos, que o nosso coração se encha de gozo, de alegria, sabendo que o Senhor fez isso por amor, não porque merecíamos, mas por sua infinita graça e bondade. Como diz a sua palavra, participemos dele todo, fazendo isso em memória do Senhor Jesus. Participemos. Glória a Deus, aleluia. Te adoramos, Senhor. Grande Deus. Glória a Deus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Assim como a uva também traz à memória o sacrifício de Cristo quando derramou o seu precioso sangue nascente para nos purificar de todo pecado, de toda transgressão. E ao aproximar assim, participarmos do cálice, que o Senhor ministre sobre cada um de nós da sua infinita graça, do seu perdão, da sua bondade, renovando a fé do seu povo nessa noite. Como diz a sua palavra, fazer isso em memória de mim, assim diz o Senhor. Participemos todos. Senhor Deus, nós queremos te louvar, te bendizer, ó Pai, por este privilégio que temos nessa noite, de participarmos da ceia do Senhor, cumprindo aquilo que o Senhor mesmo instituiu para nós, para a sua igreja, trazendo à memória esse sacrifício até que o Senhor volte para buscar a sua igreja. Pai, muito obrigado por este tão rico e precioso amor, pela tua infinita bondade sobre as nossas vidas. Pai, continue abençoando a tua igreja, fortalecendo
cada vida na força do Teu poder e da Tua graça. Ajuda-nos nesta caminhada, para que possamos encontrar com o Senhor nas nuvens, quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja. Pai, dá-nos sempre dessa graça, sempre dessa esperança, aumentando em nosso coração a fé viva no Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus. Assim participamos com alegria, agradecendo por tudo, no nome de Jesus. Amém. Está lá em cima? Falar que as crianças tinham uma apresentação. Né? Então não adianta a caminhada do amor. Enquanto as crianças descem, eu acho que elas têm uma participação aqui no culto de hoje. Isso. Aleluia. Então vamos adiantar então a caminhada do amor, queridos. Precisamos de braços fortes, bem tratados, alimentados, anabolizados lá atrás. Amém? Para poder fazer aqui a caminhada do amor, eu gostaria que você ficasse em pé nesse instante. Viento, bateria, violão, som. Podem sentar, queridos. Olha a Claudiane. Olha, queridos, quando eu imaginei que estava começando a caminhada do amor, acabou? Esqueceram? Esqueceram hoje. Não traga no mês que vem. Traga no mês que vem.
Graça e paz, igreja. Amém. O que é que temos próximo domingo? Tem colo ali, ó. Hã? Agora vamos falar com vontade. Agora vamos falar com quem vai estar aqui no próximo domingo. Glória, temos evangelismo, amém? Próximo domingo vocês estão convocados a estar aqui na igreja às 9 horas, o nosso café da manhã. Quem puder trazer alguma coisa para incrementar o café, vai ajudar bastante, tá bom? 9h30, a gente vai ter uma orientação, o pastor Figueiredo vai dar uma orientação hoje, né, pastor? Não? Tá, a gente vai resolver essa questão, mas a gente vai ser orientado como a gente vai fazer esse evangelismo. Nós estamos na campanha de oração, né? Imagino que os irmãos também estejam jejuando por esse motivo e vamos cumprir o ID, amém? Então, no próximo domingo, quem vê hoje de manhã, eu espero que ninguém está vindo hoje de manhã, né? Porque a gente avisou que hoje não tinha EBD. Então, no próximo domingo estaremos aí, amém, queridos? Vamos fazer a obra do Senhor, amém? Isso inclusive o carro de som, né? A gente vai ter o carro de som que vai anunciar o evento, que vai ser no dia 24, né, para as crianças. Então, vai ter carro de som. Nós vamos acompanhar o carro de som, entregar o panfleto para as crianças, um pirulito para as crianças e no caminho vamos evangelizar adolescentes, jovens, adultos, amém? Então, é por isso que toda a igreja está convocada. Isso é um trabalho da igreja, amém? Amém? Nós queremos agora ler aqui uma homenagem aos pais. Gostaria que todos os pais viessem aqui à frente, para a gente poder entregar uma lembrança. Cadê os pais aí, Pedro? Cadê os pais? Gente, sai desse canto aí pra cá. Eu quero fugir aqui, ó. Então vamos acabar com esse canto aí. Mas todo mundo lá, pastor vem pra cá. Mas todo mundo que canta aí, sempre diz. Pais, vocês são um exemplo de amor, de cuidado. A responsabilidade de ser pai não é fácil, né? Porque vocês são um exemplo de força, exemplo de coragem. Vocês são os verdadeiros heróis dos filhos, né? Um verdadeiro modelo a ser seguido. Hoje, acho que a gente nem teve a oportunidade de ver, mas a Rebeca fez uma homenagem tão bonita no Instagram, gente. Esse cara é tão lindo, ele ainda não viu, mas ele vai ver, né? Fazendo esse reconhecimento de como vocês são exemplo, modelo. E nessa sociedade que a gente vive, onde a figura masculina tem sido tão massacrada, tão desvalorizada, traz ainda mais esse exemplo, esse modelo. Então, que o Senhor continue a abençoar a vida de vocês. Que a sabedoria e o discernimento sempre faça parte da vida de vocês. Amém? Queria chamar aqui uma Shirley para orar pelos pais. Depois a gente vai entregar as lembranças. Vamos todos orar então. Deus querido, mais uma vez nós oramos ao Senhor, te agradecendo pela vida desses homens valorosos em que o Senhor confiou a missão de serem pais. Senhor, continue abençoando, guardando, fortificando na sua palavra, que eles possam, Senhor Jesus, sempre orientar os seus filhos com uma boa palavra, com um conselho amigo, e que eles possam, Senhor Jesus, te honrar cada dia mais nessa missão. Dê a eles, Senhor, saúde, prosperidade e confiança no Senhor, para que eles possam continuar exercendo com responsabilidade aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Nós somos gratos, Senhor, pela vida de todos esses pais que estão aqui presentes nesta igreja, por todos os pais desta igreja, e que o Senhor derrame uma bênção especial na vida de cada um, dentro das suas necessidades, de acordo com as orações que eles colocam diante do Senhor.
Assim eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Pai de Jesus, amém? A nossa equipe, a sopa solidária, eu preciso que vocês estejam aqui com as camisetas pretas, amém? Todos vestindo aquela camiseta. E se alguém tiver outra camiseta de evangelismo aqui da igreja, venha com ela, que domingo, no café da manhã, daremos maiores informações, tá bom? Obrigado. Camisa preta ou outra camisa preta, que é evangelista. Venha. Glória a Deus, queridos, obrigado pela verdade, obrigado pela homenagem, que Deus abençoe. Deus abençoe os pais. Tem muitas famílias que hoje não estão celebrando o Dia dos Pais, verdade? Porque não tem motivo de celebrar. Pais que abandonaram seus filhos, pais que não conseguiram responder os desafios de criar, disciplinar, orientar, educar filhos no mundo em que nós vivemos. 80 anos atrás, queridos, era uma coisa. Criar filhos hoje é outra coisa. É assim: seus filhos vão para a cama, dormem, levantam pela manhã, quando voltam, você quer meu filho? Você já não está conhecendo mais. Houve tanta mudança de manhã até a noite, que o filho chega em casa e você fica perguntando se é seu filho, ou quem ele está chegando ali. É um desafio criar, educar filhos hoje, mas que Deus dê graça aos pais. Não desista dos seus filhos, em situação nenhuma, por mais complicada, não desista deles. Acredite que tudo é possível. Domingo que vem, toda a igreja, jovens, adolescentes, homens, mulheres, no café da manhã, você precisa estar aqui. Não haverá escola dominical, mas haverá evangelismo. Você precisa estar no evangelismo do próximo domingo. Aguardando vocês. Lembrem do nosso relógio de oração. Amém, queridos? Vamos encerrar. Vamos ficar em pé e esquecer da nossa caminhada do amor. Próximo domingo, você que não trouxe hoje, traga no próximo domingo. Ah, tá. Só um minutinho, senta só um minutinho aí. Senta só um minutinho. Cadê o presidente Garcia? Cadê o presidente Garcia? Apresentar os nossos visitantes. E aí você encerra tudo, tá? Você vai apresentar os visitantes, orar por eles, e depois você estará encerrando o culto desta noite. Tem um microfone? Funciona bem? Temos microfone aqui, tem categoria. Glória a Deus. Cumprimento a igreja nesta noite com a paz do Senhor, amém? Quero parabenizar todos os pais aqui presentes, você que está nos assistindo agora, que é pai também, Deus te abençoe. Quero cumprimentar aqui nossos visitantes, Sandra, faça assim com a mão, Sandra, Alice, cadê a Alice? Ali, Cecília, Joane, e Joana, aí, e a Vilma, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe vocês. Sheila, obrigada, que Deus abençoe a senhora também, tá bom? Vamos, tem mais alguém aí que por acaso esteja nos visitando? Mais alguém? Não. Vamos dizer para eles o seguinte, pessoal.
esta é uma parte do corpo de Cristo que ama vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos dizer? Esta é uma parte do corpo de Cristo que ama você. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nos coloquemos de pé nesse instante, nós vamos encerrar o nosso culto de ceia do Senhor, culto de louvor e adoração. Mais um pouquinho, pastor Joaquim. Só para encerrar, irmãos, nossos trabalhos semanais, às terças-feiras, de segunda a sexta, de 8 às 9 da manhã, nós temos oração aqui no templo. Às terças-feiras, às 20 horas, nós temos aqui um culto de oração. Tá certo? Você está sendo convidado para orar conosco. Quinta-feira, à noite da Vitória. Está aqui sob a direção da missionária Ana Maria. Cadê a Ana Maria? Passa assim com a mão. Cadê a missionária por aí? Ela está ali atrás. Quinta-feira, às 20 horas. E nós temos também, irmãos, segunda, quarta e sexta, nós estamos numa campanha de oração de forma virtual. Tá? Toda a igreja está sendo convocada pelo pastor Joaquim, pelo conselho da igreja, para você orar conosco. Você liga teu aparelho celular no link da igreja, às 22 horas em ponto, eu vou estar recebendo você lá. Amanhã eu vou estar em Cristalina, Goiás. De lá de Goiás, do Goiás, eu vou receber você e vou participar da ceia, vou participar da oração. Vamos orar então? Vamos agradecer a Deus. Eu quero pedir para você fazer um ato profético nessa noite. Você vai levantar a mão, as suas mãos em direção à sua casa. Você vai liberar uma palavra de bênção sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua parentela. Se você talvez chegou aqui hoje nesta igreja e deixou um problema lá para Deus resolver, saiba que Deus já entrou com provisão na tua causa. Você será abençoado através da bênção do Senhor. Vamos orar então. Pai, nós nesta noite te adoramos, te bendizemos e te exaltamos, ó Deus, por esta oportunidade tão especial de estarmos neste culto, ó Deus, um culto de celebração da ceia do Senhor. Deus, nós pedimos que a bênção do Senhor alcance cada vida aqui presente, Senhor. E nesta noite nós estamos com as nossas mãos levantadas em direção à nossa casa, em direção à nossa família, em direção à nossa parentela, Deus. Que a tua bênção alcance a nossa família de uma maneira especial. Pai, que nesta semana o Senhor esteja abrindo as portas dos céus, que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja salvando, que o Senhor esteja libertando, que o Senhor esteja, Senhor, mandando a provisão para os teus filhos, aqueles que entraram aqui tristes, que saiam daqui alegres, aqueles que entraram aqui precisando de uma palavra de Deus, que o Senhor esteja, ó Deus, dando uma ordem a respeito dos teus filhos, Pai. Nesta noite nós abençoamos cada família representada, Senhor, aqueles que neste momento nos assistem pelo Facebook, ó Deus, que o Senhor visite os teus filhos onde eles estiverem, Pai, seja em Brasília, seja em qualquer lugar do Brasil, ou que seja no exterior, que a bênção do Senhor alcance os teus filhos. Nós oramos nesta noite, no nome de Jesus. Diga amém. Faça assim com as suas mãos. Pastor Joaquim, nosso pastor presidente, vai dar a bênção apostólica. Encerrando, queridos, o culto desta noite, dizemos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam, queridos, com todos vós e com todo o povo do Senhor, agora